Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 147, de 180. Mãos em serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir Ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto encarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Querido amigo, querida amiga, aqui, mais uma lição de grande aprendizado que nos oferta Emmanuel, através de Chico Xavier. O título Mãos em Serviço. Ele utilizou a passagem evangélica que foi escrita pelo discípulo Mateus, quando Jesus disse àquele que estava leproso, ele estendeu as mãos e disse a ele: quero ser limpo. Isto é, quero que você fique limpo. Aquela lepra que ele tinha no momento.
passagem é curta, mas de uma grandiosidade. Então foi estendendo as mãos que Jesus sarou aquela criatura. E assim ele fazia. Por isso que Emmanuel começa dizendo mãos estendidas. Então que nós estejamos com as nossas mãos estendidas para as pessoas. As mãos estendidas significa você estar disponível também para as pessoas. Não para trabalhar somente com as mãos, mas também para servir. Um tempo para que você possa escutar uma criatura que está precisando de consolo. Enfim. Mas Emmanuel vai nos explicar melhor o seu entendimento. Ele diz, quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Então, quando você estiver orando, meditando, é bom que a gente recorde que as grandes ideias, elas se concretizaram através dos braços. A mente pensa, a mente elabora, planeja, mas são as mãos que executam. Continua dizendo Emmanuel, cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Então nessa passagem, ou melhor, nesse parágrafo, ele fala das colocações, de situações em que as mãos têm o papel primordial. Então, cidades que honram a civilização. Então, toda uma cidade com as indústrias que sustentam o povo através das mãos das pessoas. A casa que alberga a família, é a mãe, é o pai, todos que trabalham ali em casa, não é? Para fornecer alimento para a família, enfim, para o conforto. A gleba que produz, não é? Então, a gleba de terras, que planta milho, arroz, feijão. Diz ele que são garantidas pelo esforço das mãos. E é um fato. Continua dizendo, médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Aqui ele fala da profissão do médico, que ficou anos estudando para que ele pudesse conquistar aquele título. Ele ficou anos estudando com as mãos, com os livros, estudando para aprender todo aquele conteúdo. Mas, no entanto, a prática é onde ele vai estender as mãos, amparando aos pacientes, auscultando o coração, não é? Dando uma palavra de incentivo. Da mesma forma, Emmanuel diz, educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Da mesma forma, o educador estuda. Ele estuda muito para saber o melhor método de ensino que ele vai dar para aquela criatura, para aquela classe de criaturas, daquela faixa etária, que cada faixa tem uma forma de ensinar. Então, ele estuda muito, passa anos fazendo isto, mas ele gasta um longo trecho da existência estendendo as mãos, ensinando as crianças a pegar no lápis,
não é? Ou mesmo uma pessoa universitária, passando o seu conhecimento e fazendo com que ela realmente vá aprender ali com as mãos. Continua Emmanuel: cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Então, uma encarnação, cada uma delas exige que nós estejamos de braços abertos naquele seio materno que nos acolhe na existência. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Da mesma forma, o alimento que nós consumimos para alimentar o nosso corpo físico vem de mãos. E aí, de suma importância, porque as mãos fazem o alimento para o corpo, mas aquele carinho com que é feito o alimento é feito com amor. E ali vai magnetizado a energia daquela pessoa que vai para o espírito. Ele continua dizendo: cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Então, que nós possamos cultivar a reflexão para aclarar na nossa mente para aquilo que nós estamos idealizando a fazer, mas sem largar o trabalho. Nós não podemos largar o trabalho. Fazer isto acontecer, aquele conhecimento passar para outra pessoa, seja em forma de conhecimento direto, seja de forma de conhecimento indireto. Continua dizendo: Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Então Emmanuel diz que Jesus poderia enviar diversos espíritos evoluídos, não é? Mas ele se auto-escolheu, escolheu ele mesmo para vir, para passar por todo aquele sofrimento, para trazer a mensagem limpa, como nos foi trazida, que está no Evangelho de Jesus. Na conclusão, Emmanuel diz: pensemos nele, o Senhor. Então pensemos em Jesus. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto encarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Então Jesus, que veio para nos ensinar, ele nos ensinou e também curou. E é exatamente isto que Emmanuel nos incita a fazer. Curar com nossas mãos, fazer algo para uma pessoa, não é? Seria lavar um doente, carregar um doente com as mãos. Então Emmanuel diz que nós devemos pensar nele, em Jesus, e que toda vez que nós sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, que nós lembremos de as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos. Então, ele utilizou suas mãos de todas as formas para curar as pessoas. Ele, longe de encontrar apoio repousante, estas mãos foram cravadas no lenho do sacrifício. Isto é, foram cravadas na cruz, do qual, conquanto encarnecidas e espancadas, porque ele foi escarnecido, quanto os guardas
falaram para ele descer da cruz, não é? E fizeram piadas com ele e deram vinagre para ele ao invés de água, e tudo isso que aconteceu, mesmo assim, ainda se despediram de nós. Então essas mãos, Jesus, despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Então Jesus, junto ali com aquele ladrão, ele deu perdão para ele. Ele deu perdão para aquelas pessoas também que estavam ali fazendo aquilo, quando ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E a bênção ele deu para João, o seu apóstolo mais novo, dizendo para ele que ali estava sua mãe, e disse para Maria: ali estava o seu filho. Então vejam bem, nos extremos momentos finais da vida de Jesus, ele não perdeu para nada. Que nós possamos ter em mente Jesus nas suas colocações, nas suas ideias, que nós não percamos tempo, nada, não percamos tempo com coisas que não têm valor, e que nós possamos sempre estar focados em fazer o bem para nós e para os outros, principalmente, que serão aqueles menos felizes, como Emmanuel colocou. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.